E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um trabalho nosso. Eu sou o Pedro. Eu sou o Vitor. Eu sou o Ítalo. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Felipe e nós falaremos sobre populismo e ditadura na América Latina. Populismo é um conjunto de ações realizadas a favor do povo que convence ambas as classes, altas, médias e baixas, a se aliarem a um lado em comum. Na maioria das vezes, originando-se a ditadura, que é um regime antidemocrático, ou seja, governo regidos por uma entidade política onde não há participação popular. Vale ressaltar algumas características do populismo, que são elas: chefes de estados carismáticos, apoio de diferentes grupos da sociedade, nacionalismo exacerbado, o intenso uso da propagandas. Historicamente, o populismo tornou-se uma força importante na América Latina, principalmente a partir de 1930, estando associada à industrialização, à urbanização e à dissolução das estruturas políticas oligárquicas. No Brasil, a gênese do populismo está ligada à Revolução de 1930, que derrubou a República Velha Oligárquica e colocou no poder Getúlio Vargas, que viria a ser figura central da política brasileira até seu suicídio em 1954. Cuba, após um golpe militar de Fulgêncio Batista, chegou ao poder em 1952, com o governo marcado pelas alianças estadunidenses. O regime de Batista foi derrubado em 1959 por um ataque de forças rebeldes comandados por Fidel Castro, Che Guevara e Raul Castro. O alinhamento de Cuba com a ideologia socialista ocorreu após uma fracassada tentativa contra-revolucionária operada por grupos das antigas elites cubanas, que foi a invasão pela Praia Girón, em abril de 1951, conhecida como o desembarque da Baía dos Porcos. Depois do fracasso dos Estados Unidos, determinaram um embargo econômico contra o país e foi expulso das organizações dos Estados americanos. O populismo esteve presente na Argentina durante os governos de Juan Domingo Perón, de 1946 a 1955 e mais tarde, de 1973 a 1974. Seu projeto político defendia a realização de uma reforma agrária, aumentos salariais, empregos com desenvolvimento industrial e o trabalhismo. Tudo isso ocasionou o apoio das classes populares, os chamados descamisados, e a burguesia. Com a bipolarização internacional entre os blocos capitalistas e socialistas, o nacionalismo peronista procurou uma alternativa a esses dois modelos, pretendendo alcançar um meio termo para a Argentina. Perón, em seu segundo mandato, perdeu importantes setores, fazendo oposições ao regime e saiu do poder com o golpe militar em 1955. Voltou ao poder em 1973, com o carisma de Eva Perón. E aconteceu também nessa época a Guerra das Malvinas, em 1982, que era a Argentina contra a Inglaterra. A ditadura no Chile foi implantada sob o governo do general Augusto Pinochet, responsável pelo assassinato de Allende. Começava então um governo autoritário empenhado em caçar os opositores e os esquerdistas nacionalistas. Os militares fizeram uso de métodos de tortura, assassinatos, sequestros e a censura. Politicamente, foi um governo que procurou satisfazer todos os interesses dos Estados Unidos. Em 1980, Augusto Pinochet promulgou uma constituição que legalizava seu governo ditatorial, mas em consequência disso, as pressões feitas por grupos organizados contra o governo aumentaram e que retiraram o Pinochet do poder. 2 anos após, Patrício Aylwin foi eleito para o cargo de presidente, acabando com o regime ditatorial. E esse foi mais um vídeo sobre populismo e ditadura na América Latina. Espero que tenha gostado e até a próxima.